Às vezes, as facas mais afiadas não são aquelas que você encontra na cozinha, mas as palavras que saem da boca de quem deveria te proteger. Meu nome é Mônica Vasconcelos, tenho 68 anos, e naquela noite de sábado, sentada à mesa do restaurante Sabores da Serra, eu senti como se tivesse levado uma punhalada no peito. Ninguém gosta de você, sua velha. Só querem o seu dinheiro. As palavras de Patrícia, esposa do meu único filho, Eduardo, ecoaram pelo salão enquanto todos os outros clientes pararam suas conversas e olharam para nossa mesa. Vocês devem estar se perguntando como chegamos a esse ponto. Como uma família que já foi tão unida acabou exposta dessa maneira humilhante em um dos restaurantes mais tradicionais de Poços de Caldas. A verdade é que essa história começa muito antes, mas apenas naquele momento eu percebi o quão profundo era o abismo que se formou entre nós. Sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, uma cidade conhecida por suas águas termais e pelo clima ameno. Construí minha vida aqui, junto com meu falecido marido, Augusto. Fundamos juntos a rede de farmácias Saúde em Vida, que começou como uma pequena farmácia de bairro e cresceu até se tornar uma das maiores redes da região. Não foi fácil. Trabalhamos dias e noites, sacrificamos finais de semana, férias, tudo pelo nosso sonho. E quando finalmente atingimos estabilidade, quando finalmente poderíamos aproveitar o fruto do nosso trabalho, Augusto partiu deste mundo. Um infarto fulminante o levou a 5 anos, deixando-me sozinha naquela mansão que construímos no bairro mais nobre da cidade. Sozinha não é bem a palavra. Tenho meu filho, Eduardo, seus 2 filhos maravilhosos, Luísa, de 15 anos, e Pedro, de 12. E claro, tinha Patrícia. Quando Eduardo a conheceu, ela trabalhava como vendedora em uma loja de departamentos. Uma moça simples, de uma família trabalhadora. Sempre apoiei o relacionamento deles, mesmo quando alguns amigos torciam o nariz dizendo que ela só estava interessada na posição social do meu filho. Quem era eu para julgar? O amor não escolhe classe social, pensei na época. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia bem. Patrícia conseguiu um emprego como gerente de vendas em uma empresa local. Eduardo avançava em sua carreira de marketing. E eu me dedicava a ser avó e a administrar os negócios que Augusto deixou. Organizávamos jantares de família toda semana, comemorávamos aniversários juntos, passávamos feriados na casa de praia. A vida não era perfeita, mas era boa. As mudanças começaram sutilmente. Primeiro, foram os jantares cancelados de última hora. Depois, Patrícia começou a reclamar da comida que Cecília, minha fiel empregada doméstica de 20 anos, preparava. As visitas dos meus netos ficaram mais raras, sempre com desculpas de que tinham muitas atividades extracurriculares. E meu Eduardo começou a parecer uma sombra do homem confiante que criei. Evitava meu olhar, falava pouco, parecia sempre ansioso para ir embora quando nos encontrávamos. Eu notava tudo isso, mas como qualquer mãe, não queria interferir no casamento do meu filho. Eles são adultos, dizia para minha amiga Regina durante nossas caminhadas matinais na Praça das Águas. Regina, viúva como eu, era a única pessoa que realmente sabia o quanto essas mudanças estavam me machucando. Foi Regina quem primeiro me alertou. Mônica, acho que tem algo errado com suas contas bancárias. Mas como ela sabia disso? Regina me acompanhava algumas vezes ao Banco Meridional, onde mantenho minhas contas há décadas. Numa dessas visitas, ela notou Patrícia saindo apressada do banco, justamente no horário em que deveria estar trabalhando. A coincidência nos intrigou. Conversei com Felipe Azevedo, gerente do banco e amigo de longa data. Com discrição, ele investigou minhas contas e descobriu uma série de saques e transferências que eu nunca havia autorizado. Pequenas quantias no início, que foram aumentando com o tempo. Em 2 anos, mais de R$370 mil haviam desaparecido. Meu primeiro instinto foi confrontar Eduardo imediatamente, mas Dr. Antônio Bueno, meu advogado de confiança, me aconselhou a agir com cautela. Precisamos de provas concretas, ele disse, e precisamos entender se seu filho está envolvido ou se é apenas a nora. Assim começou nossa investigação silenciosa. Cecília ficou de olho na casa,
e percebeu que Patrícia frequentemente vasculhava minha bolsa quando eu visitava. Regina passou a me acompanhar mais vezes e, com a desculpa de tirar fotos para o grupo de amigas da igreja, fotografou Patrícia entrando e saindo do banco em horários suspeitos. Felipe rastreou para onde o dinheiro estava indo. Uma conta em nome de Patrícia em outro banco e pagamentos para um apartamento em Campinas, cidade a algumas horas de distância, onde ninguém da família morava ou tinha negócios. A cada nova descoberta, meu coração se apertava mais. Não pelo dinheiro. Embora fosse uma quantia considerável, eu tinha muito mais guardado. A dor vinha da traição, da manipulação, do pensamento de que alguém que eu acolhi na família estava roubando de mim e possivelmente envolvendo meu filho nisso. E durante todo esse tempo, percebi como Patrícia vinha semeando discórdia entre mim e Eduardo. Pequenos comentários, insinuações, mentiras sobre coisas que eu supostamente teria dito sobre ela. Ela estava isolando Eduardo de mim e fazendo o mesmo com meus netos. Luísa, mais velha e perspicaz, resistia e sempre arrumava um jeito de me ligar ou me visitar escondida. Mas Pedro, mais novo e influenciável, começava a repetir frases que claramente vinham da mãe. Vovó só pensa em dinheiro. Vovó não gosta da mamãe. Quando reuni todas as provas, decidi que era hora de agir. Organizei um jantar especial no restaurante Sabores da Serra, convidando Eduardo, Patrícia, as crianças e Regina. Pedi a Cecília que ficasse em casa. Não queria expô-la diretamente ao confronto. Também pedi que Felipe estivesse disponível para atender meu telefonema, caso fosse necessário. Dr. Bueno estava de prontidão em seu escritório, com todos os documentos preparados para o que viria a seguir. Escolhi um vestido azul marinho, meu colar de pérolas que Augusto me deu em nosso 3º aniversário de casamento, e me preparei mentalmente para o que seria uma das noites mais difíceis da minha vida. No caminho para o restaurante, passei pela paróquia São Benedito e fiz uma rápida oração, pedindo força e sabedoria. O jantar começou tranquilo. Falamos sobre amenidades, o tempo, as notas das crianças na escola, as últimas notícias da cidade. Percebi que Eduardo bebia mais que o normal, enquanto Patrícia lançava olhares impacientes para o relógio. Em determinado momento, comentei sobre uma doação que havia feito para a reforma da igreja. Acho importante contribuir com a comunidade, disse eu. Afinal, fomos abençoados com tanto, e compartilhar é uma forma de gratidão. Foi como se tivesse acendido um pavio. Patrícia largou os talheres com força no prato, fazendo um barulho que atraiu a atenção das mesas vizinhas. Seu rosto estava vermelho de raiva. Lá vem você com esse discurso hipócrita de generosidade, ela disse, elevando a voz. Por que não é generosa com seu próprio filho? Sempre controlando tudo, sempre com condições para ajudar. Eduardo tem que implorar por migalhas suas. Eduardo tentou acalmá-la. Patrícia, não é o momento. Não! Ela interrompeu. Estou cansada de fingir. Todo mundo nessa família está. Ninguém gosta de você, sua velha. Só querem o seu dinheiro. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Meus netos estavam com os olhos arregalados. Luísa começou a chorar silenciosamente. Pedro parecia confuso e assustado. Regina colocou a mão sobre a minha, em um gesto de apoio. Eduardo apenas abaixou a cabeça, em um silêncio que dizia mais que qualquer palavra. Senti meu coração acelerar. Minhas mãos tremeram levemente, mas mantive a compostura. Anos administrando negócios me ensinaram a não demonstrar fraqueza, especialmente em momentos críticos. Olhei diretamente nos olhos de Patrícia, que parecia satisfeita com o efeito que suas palavras tiveram. E então, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma, sorri. Um sorriso calmo, controlado, que claramente desconcertou minha nora. Lentamente, abri minha bolsa de couro italiana, presentes dos meus netos no último Natal. Todos observavam em silêncio, enquanto eu pegava meu celular e discava um número que sabia de cor. Coloquei no Viva Voz e esperei apenas 2 toques até que uma voz familiar atendeu. Felipe Azevedo, Banco Meridional. Boa noite. Felipe, boa noite. Aqui é Mônica Vasconcelos. O restaurante Sabores da Serra, sempre tão animado nas noites de sábado,
Agora estava mergulhado em um silêncio constrangedor. Senti todos os olhares sobre mim, os das mesas vizinhas, os da minha família e principalmente o de Patrícia, que de repente parecia menos confiante. Sua expressão arrogante começou a dar lugar a algo que eu nunca tinha visto em seu rosto antes: medo. Dona Mônica, tudo bem? Felipe respondeu prontamente. Está precisando de alguma coisa? Sim, Felipe. Preciso que você envie agora mesmo aquele dossiê sobre os saques não autorizados dos últimos 2 anos para o Dr. Bueno. Mantive minha voz calma, sem desviar os olhos de Patrícia. Aqueles documentos que mostram as assinaturas falsificadas, os extratos, as transferências para aquela conta em Campinas. Patrícia deixou cair o garfo que segurava. O tinido do metal contra a porcelana ecoou pelo salão silencioso. Eduardo levantou a cabeça bruscamente, seu olhar confuso indo de mim para sua esposa. Os lábios dele se moveram como se quisesse dizer algo, mas nenhum som saiu. Claro, Dona Mônica, tenho tudo organizado como a senhora pediu. Felipe respondeu do outro lado da linha. São os documentos mostrando os desvios de R$370 mil ao longo dos últimos 24 meses, correto? Incluindo as gravações das câmeras de segurança do banco? Meu filho empalideceu. Regina, sentada ao meu lado, apertou minha mão em sinal de apoio. Os garçons, percebendo que algo grave acontecia, fingiam ocupação nas outras mesas, mas era evidente que todos ouviam atentamente. Exatamente, Felipe. E por favor, inclua também aquelas fotos que a segurança do banco registrou. Acho que está na hora de esclarecer algumas coisas em família. Considere feito, Dona Mônica. Enviarei tudo nos próximos minutos. Obrigada, Felipe. Tenha uma boa noite. Desliguei o telefone e o coloquei calmamente sobre a mesa. Patrícia se levantou abruptamente, derrubando a taça de vinho. O líquido vermelho escorreu pela toalha branca, como se simbolizasse tudo que estava prestes a vir à tona. Isso é uma loucura! Você está inventando coisas! Ela gaguejou, olhando desesperadamente para Eduardo. Amor, ela está tentando me incriminar. Você conhece sua mãe? Ela sempre me odiou. Eduardo parecia um homem desperto de um longo transe. Mãe, do que você está falando? Que dossiê é esse? Sua voz tremia levemente. Abri minha bolsa novamente e retirei um envelope grosso. Cecília o havia preparado para mim antes de sair de casa, seguindo minhas instruções detalhadas. Coloquei-o sobre a mesa e o empurrei na direção do meu filho. Há mais de 1 ano venho notando discrepâncias nas minhas contas. Pequenas quantias no início que foram ficando maiores com o tempo. Quando comentei com Regina, ela me contou que havia visto Patrícia saindo do banco em horários estranhos. Horários em que ela deveria estar trabalhando. Meus netos estavam em silêncio absoluto. Luísa, mais velha e perspicaz, observava tudo com um olhar que misturava tristeza e compreensão. Pedro, ainda inocente para entender completamente o que estava acontecendo, segurava a mão da irmã, buscando segurança. Foi quando pedi a Felipe que investigasse. Descobrimos transferências que eu nunca autorizei, assinaturas falsificadas, saques em caixas eletrônicos usando meus cartões em momentos em que eu estava em casa ou na igreja. Eduardo abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro, havia cópias de extratos bancários, formulários de transferência com assinaturas visivelmente forjadas, e algo que fez seu rosto se contorcer em choque. Fotografias nítidas de Patrícia no caixa do banco, entregando documentos com minha assinatura falsificada. No início, não queria acreditar. Pensei que poderia ser um erro, uma coincidência. Então pedi a Cecília que ficasse atenta. Ela viu Patrícia vasculhando minha bolsa várias vezes quando eu visitava vocês. Numa dessas ocasiões, Cecília notou que um dos meus cartões sumiu e reapareceu dias depois. Isso é um absurdo! Patrícia gritou, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Eduardo, você não vai acreditar nela, vai? Sua própria mãe nunca me aceitou porque venho de uma família simples. Ela está tentando nos separar. Eduardo não respondeu. Continuava a examinar os documentos, passando de uma página para outra com crescente agitação. Quando chegou às fotos, levantou os olhos para sua esposa. Patrícia, essas assinaturas... Ele pegou um dos formulários e o ergueu.
Isso não é a assinatura da minha mãe. É a sua tentativa de copiar a assinatura dela. Reconheço seu jeito de escrever. O restaurante estava tão silencioso que podíamos ouvir a respiração ofegante de Patrícia. Ela olhou ao redor, como um animal encurralado, procurando uma saída. Seu olhar pousou sobre os filhos, e por um momento, pareceu que ia usá-los como escudo emocional. Antecipei seu movimento. Regina, por favor, leve Luísa e Pedro para tomar um sorvete na área externa. Acho que esta conversa não é apropriada para eles. Regina assentiu e se levantou. Vamos, crianças. Sua avó e seus pais precisam conversar assuntos de adultos. Mas, vovó... Luísa começou, claramente relutante em perder qualquer parte daquela revelação. Depois conversamos, querida. Prometo que vou te explicar tudo o que puder. Estendi a mão e acariciei o rosto dela. Vocês não fizeram nada de errado. Isso é entre adultos. Quando as crianças saíram com Regina, voltei minha atenção para Eduardo e Patrícia. Meu filho estava agora de pé, segurando um dos documentos com tanta força que o papel se amassava entre seus dedos. Para onde foi este dinheiro, Patrícia? Sua voz era baixa, contida, mas carregada de uma raiva que eu nunca havia ouvido antes. 370 mil reais. Para onde foi? Patrícia cruzou os braços defensivamente. Não sei do que você está falando. Essas provas podem ter sido forjadas pela sua mãe. Ela tem dinheiro para subornar qualquer um nesta cidade. Balancei a cabeça lentamente. O Dr. Bueno tem as gravações das câmeras de segurança do banco. Tem as perícias grafotécnicas confirmando que as assinaturas são falsas. E sabe o que mais ele tem, Patrícia? Fiz uma pausa, sabendo que o que viria a seguir seria o golpe final. Ele tem a escritura de um apartamento em Campinas, comprado em seu nome há 8 meses, com o dinheiro desviado das minhas contas. Eduardo se virou bruscamente para sua esposa. Apartamento? Que apartamento em Campinas? O apartamento para onde ela tem transferido móveis e objetos pessoais gradualmente, continuei. O apartamento que ela visita 2 vezes por mês, nos dias em que diz a você que está em treinamentos da empresa. Como você... Patrícia começou, mas logo se interrompeu, percebendo que estava se incriminando ainda mais. Como eu sei? Completei. Regina tem uma sobrinha que mora no mesmo condomínio. Foi coincidência. Mas quando Regina mencionou os desvios de dinheiro, a sobrinha comentou sobre a nova vizinha que aparecia esporadicamente. Uma mulher que se apresentou como solteira, mas usava aliança. Eduardo parecia devastado. Suas mãos tremiam, e por um momento temi que ele pudesse desabar. Mas então algo mudou em seu semblante. Sua postura se endireitou, seu queixo se ergueu, e seus olhos, tão parecidos com os do pai, adquiriram uma determinação que eu reconheci imediatamente. Acabou, Patrícia. Sua voz era firme agora. Quero que você me entregue as chaves da casa e do carro. O quê? Você não pode estar falando sério. Vamos conversar em casa, Eduardo. Isso é um mal-entendido. As chaves, Patrícia. Eduardo estendeu a mão. Ambos estão no nome da minha mãe. Sempre estiveram. Era verdade. A casa onde eles moravam foi um presente meu quando se casaram, mas mantive a propriedade em meu nome, assim como o carro que Patrícia dirigia. Foi uma decisão de negócios que Augusto sempre defendeu. Manter os principais bens no nome da família Vasconcelos. Patrícia olhou para a mão estendida de Eduardo, depois para mim, e finalmente para as pessoas nas mesas ao redor, que agora nem disfarçavam mais que estavam assistindo ao drama familiar se desenrolar. Seu rosto passou por várias emoções: raiva, medo, desespero, até se fixar em uma máscara de fria resignação. Lentamente, ela abriu sua bolsa de grife, comprada provavelmente com meu dinheiro, e retirou um chaveiro. Colocou-o na mesa com um movimento brusco. Vocês vão se arrepender disso. Os dois. Ela se levantou, ajeitando o vestido caro. Isso não fica assim. Tem razão, respondi calmamente. Não fica. O Dr. Bueno está nos aguardando amanhã, às 9h, para formalizarmos a denúncia. Fraude, falsificação, furto qualificado. O rosto de Patrícia perdeu toda a cor. Você não faria isso. Já está feito. Apontei para meu celular. A mensagem que acabei de receber é a confirmação de que o dossiê já está com ele.
E como disse por telefone, inclui todas as provas necessárias para um processo criminal. Eduardo se colocou ao meu lado, literalmente e figurativamente, pela primeira vez em muito tempo. É melhor você ir agora, Patrícia. Vou buscar as crianças na casa da minha mãe amanhã e vou contratar um advogado para cuidar do divórcio. Patrícia hesitou, como se ainda esperasse que algo mudasse, que algum milagre acontecesse. Finalmente, percebendo que estava derrotada, pegou sua bolsa e caminhou em direção à saída. Antes de sair, virou-se uma última vez. Isso não acabou. Sua voz estava carregada de veneno. Vocês ainda vão ouvir falar de mim. Quando ela saiu, foi como se todo o restaurante soltasse um suspiro coletivo. Pessoas das outras mesas desviaram o olhar, fingindo que não haviam testemunhado toda a cena. Os garçons voltaram a circular, embora lançassem olhares curiosos em nossa direção. Eduardo se deixou cair na cadeira, parecendo subitamente envelhecido. Peguei sua mão entre as minhas, sentindo o quanto ele tremia. Me desculpe, mãe. Sua voz era quase um sussurro. Eu devia ter percebido, devia ter visto os sinais. Não se culpe, respondi, sentindo meu coração se apertar pela dor dele. Patrícia foi muito habilidosa. Ela manipulou todos nós durante anos. Mas eu permiti que ela te tratasse mal. Permiti que afastasse as crianças de você. Como pude ser tão cego? Antes que pudesse responder, Regina retornou com meus netos. Seus olhos inquisidores procuraram os meus e respondi com um pequeno aceno, indicando que estava tudo bem. Luísa e Pedro se aproximaram hesitantes, claramente sentindo a tensão no ar. Onde está a mamãe? Pedro perguntou, sua voz infantil contrastando com a gravidade da situação. Eduardo respirou fundo, tentando se recompor para os filhos. Mamãe teve que ir embora. Ela não vai voltar, vai? Luísa perguntou. E havia algo em sua voz, não tristeza, mas quase alívio, que me fez perceber que minha neta observadora provavelmente já havia notado mais do que deixava transparecer. Vamos conversar sobre isso em casa, querida, respondi, dando espaço para Eduardo processar tudo antes de ter que explicar aos filhos. Agora acho que todos nós precisamos de um pouco de descanso. Foi uma noite muito difícil. Paguei a conta, acrescentando uma generosa gorjeta pelo transtorno, e nos levantamos para sair. No caminho para a porta, várias pessoas me lançavam olhares de simpatia ou curiosidade. Poços de Caldas era uma cidade pequena. Sabia que até o dia seguinte, toda a história estaria circulando, provavelmente com acréscimos e exageros. Eduardo insistiu que as crianças dormissem na minha casa naquela noite. Ele precisava de tempo sozinho, disse, para absorver tudo o que havia descoberto e decidir os próximos passos. Concordei, claro. Meus netos sempre foram bem-vindos, e naquele momento, acho que precisavam da estabilidade que só uma avó poderia proporcionar. Durante o caminho para casa, no conforto do meu carro dirigido por Regina, eu não estava em condições emocionais para dirigir, refleti sobre como uma simples ligação para o banco havia mudado o curso de nossas vidas. Não era assim que eu imaginava que esse confronto aconteceria. Parte de mim esperava ter essa conversa em particular com Eduardo I, mostrar-lhe as evidências longe dos olhos públicos. Mas as palavras cruéis de Patrícia naquela noite precipitaram tudo. Ninguém gosta de você, sua velha. Só querem o seu dinheiro. Essas palavras continuavam a ecoar em minha mente. Teriam alguma verdade? Será que meu próprio filho tinha esses pensamentos, mesmo que nunca os tivesse expressado? A forma como ele baixou a cabeça quando Patrícia gritou comigo, aquilo me magoou profundamente. Chegando em casa, Cecília já havia preparado os quartos para as crianças. Ela não perguntou nada quando nos viu chegar sem Eduardo e Patrícia, apenas assentiu com entendimento ao ver minha expressão. Depois de acomodar Luísa e Pedro, que adormeceram rapidamente após o estresse emocional da noite, Regina e eu nos sentamos na varanda dos fundos, olhando para o jardim que Augusto havia planejado com tanto carinho. As rosas brancas, suas favoritas, brilhavam sob o luar. Você fez o que precisava ser feito, Mônica, Regina disse suavemente. Era isso ou continuar sendo roubada e maltratada? Eu sei, suspirei, sentindo o peso de tudo finalmente desabando sobre meus ombros. Mas tenho medo do que vem pela frente.
O processo, o escândalo, o efeito disso tudo nas crianças, uma coisa de cada vez. Minha amiga aconselhou, sempre a voz da razão. Amanhã vocês vão ao Dr. Bueno e decidem os próximos passos. O importante é que Eduardo finalmente abriu os olhos. Ela estava certa, como sempre. O celular que deixei sobre a mesa da varanda vibrou com uma mensagem. Era Eduardo. Mãe, obrigado por proteger nossa família hoje. Eu falhei com você por muito tempo, mas isso acabou. Amanhã começamos de novo. Te amo. Aquelas simples palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. As primeiras que permiti que caíssem desde o início daquela provação. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Meu filho estava voltando para mim. Na manhã seguinte, o sol nasceu brilhante sobre Poços de Caldas, como se anunciasse um novo começo. Preparei o café da manhã para meus netos. Panquecas com calda de chocolate, seu favorito desde pequenos. E esperei Eduardo chegar para irmos juntos ao escritório do Dr. Bueno. Quando a campainha tocou às 8h30 em ponto, soube que aquele era apenas o começo de uma longa jornada. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não estava enfrentando tudo sozinha. Tinha meu filho ao meu lado novamente, e juntos, iríamos reconstruir o que Patrícia tentou destruir. Quando abri a porta, deparei-me com um Eduardo diferente do homem abatido da noite anterior. Ele estava barbeado, vestido com um terno azul marinho, presente que lhe dei no último aniversário. E seus olhos, apesar das olheiras evidentes de uma noite mal dormida, demonstravam uma determinação que há muito não via. Bom dia, mãe, ele disse, abraçando-me com uma força que me surpreendeu. Era como se quisesse compensar todos os abraços que não trocamos nos últimos anos. Eduardo, foi tudo que consegui dizer antes que meus netos corressem para a porta. Papai! Pedro pulou em seus braços, enquanto Luísa, mais contida como adolescentes costumam ser, aproximou-se mais devagar, mas com evidente alívio no olhar. Vocês dormiram bem na casa da vovó? Eduardo perguntou, tentando manter um tom leve, como se fosse apenas mais um dia normal. Sim, respondeu Luísa, hesitante. Pai, o que aconteceu ontem? A mamãe não vai voltar mesmo? Eduardo olhou para mim, buscando apoio. Fiz um gesto discreto com a cabeça, encorajando-o a ser honesto com os filhos. Eles mereciam saber a verdade, mesmo que adaptada à compreensão de cada um. Vamos nos sentar, ele disse, guiando as crianças até a sala de estar. Deixei que tivessem esse momento em família e fui até a cozinha preparar café para Eduardo. Cecília já estava lá, silenciosamente eficiente como sempre. Dona Mônica, ela disse baixinho, enquanto eu pegava a xícara de porcelana que Augusto costumava usar, agora reservada para ocasiões especiais. O Dr. Bueno ligou. Disse que podemos ir um pouco mais tarde. Ele reservou a manhã toda para vocês. Agradeci com um aceno e voltei para a sala, carregando uma bandeja com café para Eduardo e chocolate quente para as crianças. Parei na porta ao ouvir meu filho explicando a situação de uma forma que me encheu de orgulho. E é por isso que mamãe não vai morar mais conosco. Ela fez algumas coisas erradas, coisas que machucaram a vovó e nossa família. Ela roubou o dinheiro da vovó? Luísa perguntou diretamente, sempre perspicaz demais para sua idade. Eduardo hesitou apenas um segundo. Sim, querida. E falsificou documentos, o que é contra a lei. Ela vai para a cadeia? A voz de Pedro tremia ligeiramente. Não sei ainda, filho. Isso dependerá do que a vovó e eu decidirmos fazer. E também do que os juízes decidirem depois. Entrei na sala colocando a bandeja sobre a mesa de centro. O que importa é que vocês saibam que nada disso é culpa de vocês, disse, sentando-me ao lado de Pedro e passando a mão por seus cabelos, tão parecidos com os de Eduardo quando criança. Sua mãe fez escolhas erradas, mas isso não muda o amor que sentimos por vocês. A mãe não gosta da senhora vovó, Pedro declarou com a brutal honestidade que só as crianças possuem. Ela sempre diz coisas ruins quando a senhora não está. Senti Eduardo enrijecer ao meu lado, mas mantive a calma. Às vezes, adultos têm dificuldade em se entender, Pedro. Mas isso nunca, jamais deve afetar o amor que temos por vocês.
Luísa, que estivera quieta, de repente perguntou: foi por isso que ela não deixava a gente visitar a senhora tanto quanto antes? E sempre inventava desculpas quando queríamos vir? Eduardo pareceu chocado com essa revelação. Ela não deixava vocês virem me ver? Dizia que a vovó estava ocupada, ou que não estava se sentindo bem. Luísa explicou. Mas eu sabia que não era verdade. Por isso comecei a ligar escondido. Então era por isso que Luísa me ligava em horários estranhos, muitas vezes sussurrando ao telefone. Pensei que fosse apenas um jogo de adolescente, mas ela estava contornando as proibições da mãe. Eduardo passou a mão pelo rosto, claramente processando mais essa traição. Crianças, preciso que vocês entendam uma coisa. Nunca mais haverá mentiras em nossa família. E nunca mais alguém vai impedir que vocês vejam a vovó. Isso eu prometo. Terminamos nosso café da manhã improvisado com uma conversa mais leve, tentando dar às crianças um pouco de normalidade em meio ao caos. Quando chegou a hora de irmos ao escritório do Dr. Bueno, deixamos Luísa e Pedro com Cecília, que prometeu fazer biscoitos de chocolate. Uma distração bem-vinda. No carro, enquanto Eduardo dirigia pelas ruas familiares de Poços de Caldas, tivemos nossa primeira conversa realmente privada desde os eventos da noite anterior. Mãe, eu não sei nem por onde começar a me desculpar. Ele disse, os olhos fixos na estrada, mas sua voz carregada de emoção. Não precisa se desculpar, filho. Você foi tão vítima quanto eu. Não, não fui. Sua resposta veio firme. Eu permiti que isso acontecesse. Permiti que Patrícia se colocasse entre nós, que manipulasse a mim e as crianças. Fiquei em silêncio tantas vezes quando ela te desrespeitava. Sua voz falhou. Ontem à noite, quando ela gritou com você no restaurante, não foi a primeira vez. E mesmo assim, eu não disse nada. Coloquei minha mão sobre a dele no volante. O importante é que você está dizendo algo agora. Ele assentiu, engolindo em seco. Ontem, quando cheguei em casa depois de deixar vocês, encontrei Patrícia arrumando as malas. Ela tentou me convencer de que tudo era uma conspiração sua, que você sempre a odiou por ela vir de uma família simples. Mas se você acreditou? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. Nem por um segundo. Ele estacionou o carro em frente ao edifício onde ficava o escritório do Dr. Bueno. Passei a noite revirando nossas contas, nossos documentos. Encontrei extratos de cartões de crédito que ela escondia, recibos de compras absurdas. E o pior, ele respirou fundo. Encontrei passagens aéreas para Paris, só de ida, para daqui a 2 semanas. Somente no nome dela. Senti um aperto no peito. Então Patrícia não estava apenas roubando para ter um apartamento secreto. Ela planejava abandonar a família completamente, fugir para outro país. Eduardo, eu sinto muito. Não sinta. Você me salvou, mãe. Salvou a mim e aos meus filhos de algo muito pior que poderia ter acontecido. Entramos no imponente edifício no centro da cidade, onde o Dr. Antônio Bueno mantinha seu escritório há mais de 30 anos. Augusto e ele haviam estudado juntos na Faculdade de Direito em São Paulo, e desde então mantiveram uma amizade que se estendeu ao campo profissional. Quando Augusto faleceu, foi Antônio quem cuidou de tudo, protegendo-me das complexidades legais enquanto eu lidava com o luto. A secretária nos recebeu com a eficiência habitual e nos conduziu imediatamente à sala de Antônio. O advogado, com seus 70 anos bem vividos, levantou-se para nos receber. Seu cabelo branco e postura impecável sempre me lembravam Augusto. Talvez por isso eu confiasse tanto nele. Mônica, Eduardo. Ele nos cumprimentou, indicando as cadeiras em frente à sua mesa. Recebi todos os documentos do Felipe ontem à noite. Passei a madrugada analisando-os. E? Perguntei, ansiosa pela avaliação profissional. É um caso sólido, ele disse, ajustando os óculos de leitura. Temos provas documentais, vídeos, testemunhas. A falsificação é inquestionável, assim como o desvio de dinheiro. O que isso significa na prática, Dr. Bueno? Eduardo perguntou. Significa que temos opções. Antônio entrelaçou os dedos sobre a mesa, assumindo completamente o papel de advogado experiente. Podemos entrar com um processo criminal por estelionato, falsificação de documento particular, furto qualificado, ou podemos usar essas provas como leverage em um acordo extrajudicial. Acordo?
Franzi o senho. Que tipo de acordo? Um em que Patrícia abre mão de qualquer direito sobre os bens da família. Concorda com um divórcio rápido e sem contestações. E possivelmente devolve parte do dinheiro desviado. Em troca, não prosseguimos com as acusações criminais. Eduardo e eu trocamos olhares. A ideia de Patrícia escapar de qualquer punição não me agradava, mas entendi a lógica prática de Antônio. O processo criminal seria longo, continuou o advogado. Exporia toda a família, incluindo as crianças, a um escrutínio público considerável, especialmente aqui em Poços, onde todos se conhecem. E se ela não aceitar o acordo? Eduardo perguntou. Então prosseguimos com o processo criminal. Com as provas que temos, ela provavelmente seria condenada a alguns anos de prisão. Ponderei por um momento, pensando em Luísa e Pedro. Por mais que Patrícia tivesse errado, ela ainda era a mãe deles. Como seria para as crianças terem a mãe na prisão? Vamos tentar o acordo primeiro, decidi. Mas com uma condição. Ela precisa buscar tratamento psicológico. Há algo de muito errado em alguém capaz de trair a própria família dessa forma. Eduardo assentiu, visivelmente aliviado com minha decisão. Concordo, mãe. Por mais raiva que eu sinta agora, não quero que meus filhos carreguem o estigma de terem uma mãe presidiária. Dr. Bueno fez algumas anotações. Vou redigir os termos do acordo. Enquanto isso, Eduardo, sugiro que você consulte um advogado especializado em direito de família para o divórcio. Posso recomendar alguns colegas excelentes. Obrigado, Dr. Bueno, mas já providenciei isso. Eduardo me surpreendeu com sua iniciativa. Liguei para a doutora Márcia Penteado esta manhã. Ela vai nos receber às 14h. Saímos do escritório com um plano de ação definido. Doutor Bueno contataria Patrícia e seus representantes legais, se ela já tivesse contratado algum, para apresentar o acordo. Enquanto isso, prosseguiríamos com os preparativos para o divórcio. No caminho de volta para casa, Eduardo sugeriu que almoçássemos no Café do Parque, um lugar tranquilo próximo à Praça das Águas, onde costumávamos ir quando ele era mais jovem. Aceitei prontamente, feliz com qualquer oportunidade de reconexão. Durante o almoço, longe dos olhares curiosos que certamente teríamos no centro da cidade, Eduardo compartilhou mais sobre como foi seu casamento com Patrícia. No início, ela realmente parecia me amar, ele disse, brincando distraidamente com o guardanapo. Mas com o tempo, percebi que ela estava mais interessada no estilo de vida que eu poderia proporcionar. Sempre queria mais. Casa maior, carro mais novo, viagens mais caras. Por que você nunca me contou que estavam com problemas? Ele deu um sorriso triste. Orgulho, talvez. Não queria que você e papai pensassem que eu havia falhado em escolher a pessoa certa. E depois que papai faleceu, bem, você já estava lidando com tanta coisa. Filho, eu sempre terei tempo para você. Não importa o que esteja acontecendo na minha vida. Peguei sua mão sobre a mesa. Somos uma família. Devemos confiar uns nos outros. Nosso momento foi interrompido pelo celular de Eduardo. Ele olhou para a tela e seu rosto se fechou. É Patrícia. Atenda. Encorajei. Vocês precisam resolver muitas coisas, especialmente em relação às crianças. Ele assentiu e atendeu, colocando o telefone no viva-voz para que eu pudesse ouvir. Eduardo, precisamos conversar. A voz de Patrícia soava diferente. Não mais arrogante, mas quase suplicante. Seu advogado entrou em contato com o meu. Esse acordo... é sério mesmo? Sim, Patrícia, é sério. É sua única chance de evitar a prisão. Um longo silêncio se seguiu. E as crianças? Vou poder vê-las? Eduardo olhou para mim, indeciso. Fiz um gesto afirmativo. Por mais que Patrícia tivesse errado, ela ainda era mãe dos meus netos. Visitas supervisionadas inicialmente. Eduardo respondeu. Se você seguir o tratamento psicológico como estipulado no acordo, podemos reavaliar com o tempo. Sua mãe está com você, não está? A voz dela agora tinha um toque de amargura. Sempre vocês dois contra mim. Patrícia, pare. A voz de Eduardo era firme. Você roubou da minha mãe. Falsificou documentos. Planejava fugir para Paris nos abandonando. Não tente inverter a situação. Outro silêncio. Como você... Encontrei as passagens.
E mais um monte de coisas que você escondia. Ouvi um suspiro pesado do outro lado da linha. Tudo bem, diga à sua mãe que aceito o acordo. Mas quero ver meus filhos hoje. Não vai acontecer hoje, Patrícia. Eles estão confusos e magoados. Quando tivermos o acordo assinado e você começar o tratamento, aí sim marcamos uma visita supervisionada. Após desligar, Eduardo passou a mão pelos cabelos, gesto tão característico dele desde criança. Ela vai aceitar. Está com medo de ir para a prisão. É o melhor para todos, concordei. Especialmente para Luísa e Pedro. Voltamos para casa a tempo de receber a ligação do Dr. Bueno, confirmando que os advogados de Patrícia haviam aceitado iniciar as negociações do acordo. Foi um alívio saber que poderíamos resolver tudo de forma mais discreta. As semanas seguintes foram intensas. Eduardo e as crianças se mudaram temporariamente para minha casa, enquanto decidíamos o que fazer com a casa onde moravam. Patrícia, cumprindo parte do acordo, começou a devolver alguns dos bens comprados com o dinheiro desviado e iniciou terapia com uma psicóloga indicada pelo tribunal. O divórcio foi processado com rapidez, dadas as circunstâncias. Eduardo recebeu a guarda total dos filhos, com Patrícia tendo direito a visitas supervisionadas, que conforme ela progredisse no tratamento, poderiam se tornar mais frequentes e menos controladas. Um mês após aquela fatídica noite no restaurante, recebemos a notícia que o apartamento em Campinas havia sido vendido e o dinheiro, retornado à minha conta. Não era o valor total desviado, mas era um começo. A vida começou a encontrar um novo ritmo. Eduardo voltou a trabalhar, mas com horários mais flexíveis para estar com os filhos. Luísa, após algumas sessões com uma terapeuta infantil, começou a se abrir mais sobre como se sentia negligenciada pela mãe nos últimos anos. Pedro ainda tinha pesadelos ocasionais, mas estava se adaptando bem à nova rotina. Quanto a mim, finalmente me senti útil novamente. Não apenas como a vovó coruja ou a viúva rica, mas como um pilar fundamental da família Vasconcelos. Voltei a participar mais ativamente da administração das farmácias Saúde em Vida, trazendo Eduardo para aprender mais sobre o negócio que um dia seria dele. Numa tarde ensolarada, enquanto tomávamos chá na varanda, observando Luísa ajudar Pedro com a lição de casa no jardim, Regina, que nos visitava quase diariamente agora, fez uma observação que tocou meu coração. Sabe, Mônica, aquela ligação para o banco durante o jantar foi a coisa mais corajosa que já vi você fazer. Augusto teria ficado orgulhoso. Sorri, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Não foi coragem, Regina. Foi amor. Amor pela minha família, que estava sendo destruída aos poucos. Seja o que for, você salvou todos vocês. Ela apontou para os netos no jardim e para Eduardo, que saía da casa com uma bandeja de limonada. Olhe para eles agora. E eu olhei. Vi minha família, ferida mas se recuperando, mais forte e mais unida do que antes. Vi meu filho, encontrando seu caminho de volta à pessoa que eu sempre soube que ele poderia ser. Vi meus netos, florescendo sob cuidados verdadeiramente amorosos. Tudo porque naquela noite, quando fui humilhada e chamada de velha que ninguém gosta, em vez de abaixar a cabeça, sorri e liguei para o banco. Aquele simples ato de coragem mudou tudo. E enquanto observava minha família reunida, pensei em como às vezes precisamos enfrentar nossos maiores medos para encontrar nossa maior força. Não importa a idade que tenhamos. 6 meses se passaram desde aquela noite no restaurante Sabores da Serra. Poços de Caldas, como toda cidade pequena, tem memória curta para alguns assuntos e longa para outros. O escândalo envolvendo nossa família havia sido substituído por novos acontecimentos locais. Mas eu ainda notava olhares curiosos quando caminhava pela Praça das Águas em minhas manhãs de exercício, ou quando entrava em alguma de nossas farmácias para verificar o andamento dos negócios. Naquela manhã de outono, enquanto ajudava Luísa a se preparar para uma apresentação de piano na escola, recebi uma ligação do Dr. Bueno. Atendi com certa apreensão. Raramente ele ligava tão cedo, a menos que fosse algo urgente. Mônica, bom dia. Desculpe incomodar a esta hora, mas achei que gostaria de saber o quanto antes.
Sua voz tinha aquele tom formal que ele usava para assuntos delicados. Recebi uma notificação do advogado de Patrícia. Ela está solicitando ampliação do regime de visitas às crianças. Senti meu estômago apertar. Até então, Patrícia via Luísa e Pedro apenas 2 vezes por mês, em visitas supervisionadas por uma assistente social designada pelo juiz. Era parte do acordo que havíamos estabelecido. Com base em quê? Perguntei, afastando-me um pouco para que Luísa, concentrada em arrumar suas partituras, não ouvisse a conversa. A psicóloga que a acompanha emitiu um relatório favorável. Segundo o documento, Patrícia demonstrou progressos significativos no reconhecimento de seus padrões destrutivos de comportamento e genuíno arrependimento por suas ações. Não consegui conter um suspiro cético. E você acredita nisso, Antônio? Houve uma pausa do outro lado da linha. Não cabe a mim acreditar ou não, Mônica. Mas o relatório parece consistente e a lei tende a favorecer a manutenção de vínculos entre mães e filhos, desde que não haja risco para os menores. Entendo. Tentei manter o tom neutro, embora sentisse uma onda de preocupação. O que Eduardo diz sobre isso? Ainda não consegui falar com ele. Tentei o celular, mas deve estar em reunião. Pensei em te avisar primeiro, já que você está com as crianças esta manhã. Fez bem, Antônio. Vou conversar com Eduardo assim que ele estiver disponível. Enquanto isso, poderia me enviar uma cópia desse relatório? Quero entender exatamente o que essa psicóloga está afirmando. Após desligar, voltei minha atenção para Luísa, que agora me olhava com aquela perspicácia que sempre me surpreendia. Aos 15 anos, ela captava nuances que muitos adultos deixariam passar. Era sobre a mamãe, não era? Ela perguntou diretamente. Hesitei apenas por um segundo. Eduardo e eu havíamos prometido às crianças que não haveria mais mentiras em nossa família. E eu pretendia honrar essa promessa. Sim, querida. Sua mãe está pedindo para vê-los com mais frequência. Luísa assentiu lentamente, processando a informação. E o que você acha disso, vovó? A pergunta me pegou de surpresa. Não era meu papel influenciar a opinião das crianças sobre a mãe delas, por mais que Patrícia tivesse nos magoado. Acho que é complicado, Luísa. Sua mãe cometeu erros graves, mas ainda é sua mãe. O que importa agora é o que vocês sentem, você e seu irmão. Pedro sente falta dela, Luísa disse, baixando os olhos para as partituras em suas mãos. Ele ainda pergunta quando ela vai voltar para morar conosco. Não entende que isso não vai acontecer. E você? Perguntei suavemente. Sente falta dela? Luísa ficou em silêncio por um longo momento. Sinto falta da mãe que eu achava que tinha, não da pessoa que descobrimos que ela é. Seus olhos, tão parecidos com os de Eduardo, encontraram os meus. É estranho dizer isso, vovó, mas me sinto mais feliz agora, morando aqui com você e o papai, do que me sentia antes. Abracei minha neta, sentindo um nó na garganta. Não é estranho, querida, é honesto. E a honestidade é o que vai ajudar todos nós a reconstruir nossa vida. Naquela tarde, quando Eduardo chegou do trabalho, compartilhei com ele a notícia sobre o pedido de Patrícia. Estávamos na biblioteca da mansão, um lugar que Augusto havia projetado como seu refúgio, e que agora Eduardo utilizava para trabalhar remotamente quando precisava. Já imaginava que isso aconteceria, ele disse, soltando um suspiro cansado enquanto afrouxava a gravata. A assistente social mencionou na última visita que Patrícia estava colaborativa e visivelmente arrependida. E você acredita nesse arrependimento? Perguntei, observando atentamente a reação do meu filho. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Aquele gesto tão característico dele quando estava preocupado. Não sei, mãe. Patrícia sempre foi boa em manipular pessoas. Mas também não quero ser injusto. Se ela realmente está tentando mudar, por causa das crianças. Completei, entendendo sua hesitação. Exatamente. Pedro pergunta por ela constantemente. E mesmo Luísa, apesar de toda sua postura forte, às vezes a menciona de um jeito que me faz pensar que ainda há um vínculo ali. Caminhei até a janela que dava para o jardim, onde Pedro brincava com o cachorro que havíamos adotado recentemente. Um labrador dourado chamado Max, que trouxe uma nova energia para a casa. O que você pretende fazer, então? Vou conversar com a doutora Márcia.
ele respondeu, referindo-se à sua advogada de família. Ver quais são nossas opções. Talvez possamos concordar com visitas mais frequentes, mas mantendo a supervisão por enquanto. Parece sensato, concordei, voltando a sentar-me na poltrona em frente à sua mesa. Eduardo, sabe o que me preocupa nisso tudo? O quê, mãe? Que Patrícia use esse reaproximação com as crianças para tentar voltar para a sua vida, para tentar reconquistar você. Ele franziu o senho, parecendo genuinamente surpreso com minha observação. Isso não vai acontecer, mãe. O que tínhamos acabou no momento em que descobri suas mentiras. Pessoas mudam, filho. Ou pelo menos, fingem mudar quando tem algo a ganhar. Eduardo sorriu levemente. Um sorriso que lembrava tanto Augusto que por um momento senti uma pontada de saudade do meu marido. Você parece meu pai falando. Ele sempre dizia que eu era bom em números, mas péssimo em julgar pessoas. Seu pai era um homem sábio, respondi, retribuindo o sorriso. Mas também acreditava que todos merecem uma segunda chance, só não uma terceira ou quarta. A conversa foi interrompida por batidas na porta. Era Cecília, anunciando que o jantar estava servido. Aquela noite, como havíamos tornado costume, jantamos todos juntos na grande mesa da sala de jantar. Eduardo, Luísa, Pedro, eu e Regina, que se juntava a nós pelo menos 3 vezes por semana. Era um contraste gritante com os jantares tensos que tínhamos quando Patrícia estava presente. 2 semanas depois, a audiência para discutir a ampliação das visitas de Patrícia foi marcada. Dr. Bueno nos acompanhou, junto com a doutora Márcia Penteado, a advogada de família que Eduardo havia contratado. Patrícia estava lá com seu advogado, um homem jovem que eu não conhecia, provavelmente de fora da cidade. O que me surpreendeu foi a aparência de Patrícia. Ela estava diferente, sem as roupas de grife que tanto prezava, sem a maquiagem impecável, sem os acessórios caros. Usava um vestido simples, o cabelo preso em um coque discreto, e quase nenhuma joia. Parecia menor, de alguma forma, menos imponente do que a mulher que gritara comigo no restaurante meses atrás. Quando nossos olhares se cruzaram na sala de espera do fórum, ela não desviou os olhos como eu esperava. Em vez disso, fez algo que me deixou momentaneamente sem reação. Inclinou levemente a cabeça, em um gesto que poderia ser interpretado como um pedido silencioso de desculpas. A audiência em si foi mais tranquila do que eu temia. A juíza, uma mulher na casa dos 50 anos com um olhar perspicaz, ouviu os argumentos de ambos os lados, leu os relatórios da psicóloga e da assistente social e finalmente proferiu sua decisão. Patrícia teria direito a visitas semanais, ainda supervisionadas, mas com a possibilidade de, após 3 meses, solicitar a retirada da supervisão se os relatórios continuassem positivos. Ao sairmos da sala de audiência, Patrícia aproximou-se de Eduardo, mantendo uma distância respeitosa. Obrigada por não se opor às visitas semanais, ela disse, sua voz mais suave do que jamais a ouvira falar. Isso significa muito para mim. Eduardo assentiu formalmente. É pelo bem das crianças, Patrícia. Elas precisam da mãe delas, desde que você não as machuque novamente. Eu sei. Estou trabalhando nisso todos os dias. Ela hesitou, olhando brevemente para mim. Dona Mônica, eu sei que provavelmente nunca vai me perdoar, e nem espero isso, mas quero que saiba que lamento profundamente o que fiz. A terapia tem me ajudado a entender o quanto meu comportamento foi destrutivo. Fiquei em silêncio por um momento, estudando seu rosto em busca de sinais de falsidade. Não encontrei nenhum, mas anos de experiência nos negócios me ensinaram que algumas pessoas são extremamente hábeis em esconder suas verdadeiras intenções. O tempo dirá, Patrícia, respondi finalmente. Ações falam mais que palavras. Se você realmente mudou, isso ficará evidente no modo como trata seus filhos e respeita os limites que foram estabelecidos. Ela assentiu, parecendo aceitar minha resposta. Antes de se afastar, acrescentou. Quero que saiba que estou procurando emprego. Pretendo devolver todo o dinheiro que peguei, mesmo que leve anos. Quando ela se foi, acompanhada por seu advogado, Eduardo soltou um longo suspiro. O que você achou? Sinceramente, não sei, admiti.
Ela parece diferente, mas ainda é difícil confiar, ele completou. Muito difícil, concordei. As visitas semanais começaram conforme determinado pela juíza. Aos domingos à tarde, uma assistente social trazia Patrícia até nossa casa, onde ela passava 3 horas com Luísa e Pedro, geralmente no jardim ou na sala de jogos. Eduardo sempre estava presente, embora mantivesse distância para dar privacidade à ex-esposa com os filhos. Eu, por minha vez, procurava me ausentar durante essas visitas, geralmente indo à casa de Regina ou à paróquia São Benedito, onde retomei meu trabalho voluntário. Não queria que minha presença criasse qualquer tensão adicional para as crianças. Foi durante uma dessas tardes, quando retornei de um chá na casa de Regina e encontrei Patrícia ainda no jardim com os filhos. A visita havia se estendido um pouco além do horário, que testemunhei algo que me fez reconsiderar minhas certezas. Pedro havia tropeçado enquanto corria e caído, machucando o joelho. Nada grave, apenas um arranhão, mas o suficiente para fazê-lo chorar. Vi quando Patrícia imediatamente correu até ele, ajoelhando-se na grama sem se importar com seu vestido. O que me impressionou não foi tanto o gesto em si, mas a expressão em seu rosto. Puro amor maternal, genuína preocupação, sem qualquer traço da mulher calculista que eu conhecera. Ela limpou o machucado com lenços umedecidos que tirou da bolsa, consolou Pedro com palavras suaves e, quando ele se acalmou, o incentivou a continuar brincando, dizendo que pequenos guerreiros não desistem por causa de arranhões. Era exatamente o tipo de coisa que eu dizia para Eduardo quando ele era pequeno. Aquela cena ficou comigo por dias, fazendo-me questionar se eu não estava sendo excessivamente dura em meus julgamentos. Afinal, pessoas podiam mudar, não? Eu mesma havia mudado tanto ao longo da vida. De jovem tímida a empresária confiante, de mãe superprotetora à avó que tentava dar espaço para os netos crescerem. 2 semanas depois, Eduardo me surpreendeu com uma notícia durante nosso café da manhã. Patrícia conseguiu um emprego, ele disse, enquanto passava geleia em uma torrada. Na biblioteca municipal. Não ganha muito, mas é um começo. Biblioteca? Isso é inesperado. Patrícia nunca demonstrara qualquer interesse por livros durante todo o tempo que a conheci. Parece que faz parte da terapia, encontrar interesses que não envolvam dinheiro ou status, explicou Eduardo. E ela fez o primeiro depósito ontem. Depósito? Para começar a pagar o que deve. Não é muito, apenas R$ 500, mas ela prometeu depositar uma parte do salário todo mês. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela informação. Não era o dinheiro que importava. Aqueles R$ 500 eram insignificantes comparados ao que ela havia desviado. Mas o simbolismo do gesto. As crianças sabem sobre o emprego? Perguntei. Sim, ela contou no domingo. Luísa até mencionou que talvez visite a mãe na biblioteca algum dia. Eduardo me olhou com uma expressão que mesclava surpresa e cautela. Isso seria um grande passo para Luísa, considerando como ela tem sido reservada com Patrícia. Assenti, pensativa. Nossa neta sempre fora a mais resistente à reaproximação com a mãe, provavelmente porque, sendo mais velha, compreendia melhor a magnitude da traição. Os meses seguintes trouxeram uma nova dinâmica para nossa família. As visitas supervisionadas continuaram, mas com uma atmosfera progressivamente mais relaxada. Patrícia manteve seu emprego na biblioteca, vivendo agora em um pequeno apartamento alugado no centro da cidade, bem diferente da casa de alto padrão que dividia com Eduardo ou do luxuoso apartamento secreto em Campinas, que havia sido vendido como parte do acordo. Em uma tarde de domingo, quando eu retornava de um almoço com antigas amigas da época em que Augusto e eu começávamos nossas farmácias, encontrei Patrícia na varanda da frente, esperando pela assistente social que viria buscá-la após a visita. Estava sozinha. Eduardo e as crianças provavelmente ainda estavam nos fundos da casa. Por um momento, considerei entrar por outra porta para evitar o encontro, mas algo me impulsionou a enfrentar aquela situação. Afinal, até quando iríamos nos evitar? Se Patrícia estava fazendo um esforço genuíno para mudar, talvez eu também devesse tentar abrir minha mente. Olá, Patrícia. Cumprimentei, subindo os degraus da varanda.
Ela se levantou imediatamente, parecendo nervosa. Dona Mônica, boa tarde. A visita já acabou? Sim, estou apenas esperando doutora Helena. Ela hesitou. Luísa me mostrou um trabalho de ciências que ela está desenvolvendo. Muito impressionante. Ela sempre foi brilhante. Respondi, sentindo um orgulho genuíno. Puxou ao avô nesse aspecto. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Finalmente, Patrícia falou. Eu nunca agradeci adequadamente. Pelo quê? Por não me mandar para a prisão. Sei que tinha todas as provas necessárias, e teria sido seu direito. Observei-a por um momento. Seus olhos, antes sempre calculistas, agora pareciam sinceros. Não fiz isso por você, Patrícia. Fiz pelos meus netos. Eles não mereciam carregar o estigma de ter a mãe na cadeia. Ela assentiu. Mesmo assim, obrigada. A terapia tem me feito ver muitas coisas sobre mim mesma que eu nunca havia enfrentado. Coisas sobre minha infância, sobre como sempre associei dinheiro à segurança e amor. Não respondi imediatamente. Parte de mim queria manter as barreiras erguidas, proteger-me e a minha família de possíveis novas decepções. Mas outra parte, talvez aquela que Augusto mais admirava em mim, acreditava na possibilidade de redenção. O caminho para reconstruir a confiança é longo, Patrícia, disse finalmente. Mas se você está genuinamente comprometida em seguir esse caminho, por seus filhos, então tem meu respeito por isso. Um carro estacionou em frente à casa. Era a assistente social. Patrícia pegou sua bolsa, muito mais simples que as grifes que costumava ostentar, e antes de descer os degraus, olhou para mim uma última vez. Sabe, Dona Mônica, aquela noite no restaurante, quando a chamei de velha que ninguém gosta, era exatamente assim que minha mãe se referia à minha avó, e eu me tornei igual a ela, repetindo um ciclo de desrespeito que prometi nunca perpetuar. Ela engoliu em seco. Espero um dia poder mostrar a Luísa e Pedro que pessoas podem mudar, podem aprender com seus erros, mesmo os piores deles. Enquanto a observava entrar no carro e partir, percebi que aquela simples ligação para o banco, naquela noite fatídica, não havia apenas exposto uma fraude ou salvo nossas finanças. Havia, talvez, iniciado um processo de cura que se estendia além da nossa família imediata, alcançando até mesmo a pessoa que menos esperávamos. Um ano completo havia se passado desde aquela fatídica noite no restaurante Sabores da Serra. As estações giraram sua roda em Poços de Caldas. O outono pintou as árvores de vermelho e dourado. O inverno trouxe sua brisa gelada nas montanhas de Minas Gerais. A primavera explorou em cores pelo jardim que Augusto planejou. E agora, o verão chegava com seu calor característico, enchendo a cidade de turistas em busca das famosas águas termais. Nossa vida encontrou um novo ritmo, diferente do que eu poderia imaginar naquela noite quando, humilhada publicamente, decidi pegar meu telefone e fazer aquela ligação para o banco. Às vezes, penso em como pequenas decisões podem alterar completamente o curso de nossas vidas. Se eu tivesse apenas abaixado a cabeça, engolido as lágrimas e aceitado as palavras cruéis de Patrícia, onde estaríamos todos agora? Naquela manhã de sábado, a casa estava particularmente agitada. Cecília circulava apressada entre a cozinha e a sala de jantar, preparando um brunch especial. Regina havia chegado cedo, trazendo flores frescas do seu jardim para decorar a mesa. Eduardo, vestindo um avental sobre a camisa social, uma visão que sempre me fazia sorrir, tentava, sem muito sucesso, preparar waffles sob as instruções de Pedro. Não, pai! A vovó coloca canela na massa, você esqueceu! A voz do meu neto de 13 anos ecoava pela cozinha, misturada com as risadas de Luísa, que filmava toda a cena com seu celular. Ei, isso não vai para as redes sociais, mocinha! Eduardo protestou, fingindo seriedade enquanto tentava alcançar a filha, que se esquivava agilmente. Tarde demais, Luísa respondeu entre risadas. Já enviei para o grupo da escola. Chefe Eduardo e o mistério do waffle queimado vai ser viral antes do almoço. Observei aquela cena recostada no batente da porta, sentindo uma onda de gratidão tão intensa que quase me faltou o ar. Esta era minha família agora. Imperfeita, às vezes barulhenta, frequentemente caótica,
mas genuinamente feliz. Um contraste gritante com a tensão silenciosa que pairava sobre nós quando Patrícia ainda era parte do nosso dia a dia. Dona Mônica, Cecília se aproximou, interrompendo meus pensamentos. A mesa está quase pronta. Acha que devemos colocar mais um lugar? A pergunta pairou no ar por um momento. Eduardo, que ouvira a pergunta, virou-se para mim com uma expressão que misturava curiosidade e cautela. Era algo que vínhamos discutindo nas últimas semanas. Um passo significativo que não tomávamos levianamente. Sim, Cecília, respondi finalmente. Por favor, coloque mais um lugar à mesa. Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Eduardo, que assentiu em silenciosa aprovação. Luísa, sempre atenta, aproximou-se de mim. Então decidimos mesmo convidar a mamãe para o brunch, vovó? Se você e seu irmão estão confortáveis com isso, sim. Passei a mão pelos cabelos dela, tão parecidos com os meus quando eu tinha sua idade. É um grande passo. Acho que está na hora. Ela respondeu com uma maturidade surpreendente para seus 16 anos. A juíza já retirou a supervisão das visitas há 3 meses e tem sido, bom, vê-la regularmente. Nas últimas semanas, algo inesperado havia acontecido. Patrícia, que continuava trabalhando na biblioteca municipal e mantendo suas sessões de terapia, começou a demonstrar um interesse genuíno por literatura. Durante uma de suas visitas, trouxe um livro sobre astronomia para Pedro, que estava fascinado pelo assunto, e uma biografia de Marie Curie para Luísa, que sonhava em estudar química. Não eram presentes caros ou ostensivos. Eram presentes que demonstravam atenção ao que os filhos realmente gostavam. Isso não passou despercebido por Eduardo, que me confidenciou sua surpresa ao ver Patrícia realmente conectando-se com os filhos em um nível que nunca havia feito antes. É como se ela finalmente tivesse tirado uma máscara, ele comentou. Como se estivesse conhecendo os próprios filhos pela primeira vez. O maior choque, no entanto, veio quando Patrícia me procurou diretamente. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava na sede administrativa das farmácias Saúde em Vida, revisando relatórios financeiros, quando minha secretária anunciou que Patrícia estava na recepção, pedindo para falar comigo. Minha primeira reação foi desconfiança. Apesar dos progressos visíveis, anos de manipulação não são facilmente esquecidos. Ainda assim, decidi recebê-la, em meu território, onde me sentia segura e no controle. Patrícia entrou em meu escritório com uma postura que eu jamais havia visto nela antes. Humilde, quase tímida. Vestia roupas simples, calças jeans, uma blusa branca, sapatilhas gastas e carregava uma pasta de documentos. Obrigada por me receber, Dona Mônica. Ela disse, sentando-se apenas quando indiquei a cadeira em frente à minha mesa. Sei que não esperava minha visita. Confesso que estou curiosa sobre o motivo. Respondi, mantendo um tom neutro. Ela abriu a pasta e retirou um envelope, colocando-o sobre a mesa. Consegui um empréstimo. Não é o valor total que eu desviei, mas é uma parte substancial. Queria entregar pessoalmente, junto com minhas desculpas formais. Olhei para o envelope sem tocá-lo. Patrícia, você tem feito depósitos mensais conforme combinamos. Não precisava de um empréstimo. Precisava sim, ela respondeu. E havia uma convicção em sua voz que me surpreendeu. Nesse ritmo, levaria mais de 10 anos para pagar tudo. Não é justo com a senhora, e não é o exemplo que quero dar para meus filhos. Como conseguiu um empréstimo com seu histórico? A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. Um leve rubor coloriu suas faces. Meu pai, Jorge Mendonça. Ele hipotecou a casa dele para me emprestar o dinheiro. Isso me pegou de surpresa. Jorge Mendonça, o pai de Patrícia, era um homem simples e trabalhador, que sempre pareceu desaprovar os excessos da filha. Raramente o víamos durante o casamento dela com Eduardo, exceto em algumas celebrações obrigatórias. Seu pai sabe para que é esse dinheiro? Ela assentiu, baixando os olhos. Contei tudo a ele. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Ele ficou devastado, claro, mas disse que era a primeira vez em anos que me via assumindo responsabilidade por meus atos e queria me apoiar nisso. Aquilo me tocou de uma forma que não esperava. Como mãe, eu entendia perfeitamente o sentimento de Jorge, aquela mistura complexa de decepção e orgulho,
de tristeza pelo passado e esperança pelo futuro. Vou aceitar o dinheiro, disse finalmente, mas com uma condição. Patrícia levantou os olhos, expectante. Que você permita que eu ajude seu pai com as prestações da hipoteca. Não seria justo que ele arcasse sozinho com as consequências. Ela pareceu genuinamente surpresa. A senhora faria isso? Depois de tudo que eu fiz? Não estou fazendo por você, Patrícia. Estou fazendo porque é o correto. Seu pai não deve pagar pelos seus erros. E eu tenho condições de ajudar. Foi naquele momento, observando as lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto de Patrícia, que percebi que talvez, apenas talvez, ela estivesse realmente mudando. E agora, 3 semanas depois daquela conversa, estávamos prestes a dar outro passo significativo: convidar Patrícia para um brunch de família, sem supervisão, sem a formalidade das visitas, apenas como a mãe de meus netos. A campainha soou exatamente às 11. Pontualidade nunca fora um problema para Patrícia. Eduardo foi recebê-la enquanto eu dava os toques finais na mesa, ajeitando as flores que Regina trouxera. Vovó, Pedro sussurrou, puxando minha manga. A mamãe trouxe aquele bolo de cenoura que você falou que o vovô gostava. Olhei para meu neto, surpresa. De fato, bolo de cenoura com cobertura de chocolate era o favorito de Augusto. Algo que eu havia mencionado casualmente durante uma das visitas supervisionadas, sem imaginar que Patrícia prestaria atenção. Quando ela entrou na sala de jantar, carregando um bolo caseiro em um prato simples, nossos olhares se cruzaram. Havia nervosismo em seus olhos, mas também determinação. Ela colocou o bolo sobre o aparador e se aproximou de mim, estendendo a mão hesitantemente. Bom dia, Dona Mônica. Obrigada pelo convite. Peguei sua mão e, num impulso que surpreendeu a nós duas, puxei-a para um breve abraço. Obrigada pelo bolo. Augusto ficaria feliz. O brunch transcorreu com uma naturalidade que nenhum de nós esperava. Conversamos sobre o trabalho de Patrícia na biblioteca, sobre os planos de Luísa para a faculdade no próximo ano, sobre o novo telescópio que Pedro queria para observar as estrelas. Eduardo contou histórias engraçadas de sua infância, fazendo todos rirem, inclusive Patrícia. Regina, sempre diplomática, fez questão de incluir a ex-nora de sua amiga nas conversas, tratando-a com uma cordialidade que estabeleceu o tom para os demais. Observando aquela cena, percebi que o perdão é um processo, não um evento. Não acontece de uma vez, como um raio que ilumina a escuridão. Vem em pequenos momentos, em gestos simples, em palavras não ditas, em decisões diárias de escolher a compreensão em vez do rancor. 2 semanas após aquele brunch, recebi uma ligação inesperada do Dr. Bueno. Seu tom era grave, o que imediatamente acendeu um alarme em mim. Aconteceu alguma coisa, Antônio? Sim, Mônica. É sobre Patrícia. Ah, meu coração acelerou. Depois de todo esse progresso, teria ela recaído em velhos hábitos? Teria tudo sido uma elaborada encenação? Ela sofreu um acidente. Estava ajudando na organização de um evento infantil na biblioteca quando uma estante pesada tombou. Tentou proteger algumas crianças e acabou sofrendo o impacto. Meu Deus! Exclamei. É grave? Bastante. Está no Hospital Santa Clara. Eduardo já foi avisado e está a caminho com as crianças. Cheguei ao hospital 20 minutos depois, encontrando meu filho e meus netos na sala de espera. Eduardo parecia pálido. Luísa segurava a mão do irmão, que chorava silenciosamente. Como ela está? Perguntei, abraçando os netos. Na cirurgia, Eduardo respondeu, sua voz tensa. Fraturou algumas costelas e teve uma hemorragia interna. Os médicos estão otimistas, mas não precisou completar a frase. Emergências médicas sempre trazem incerteza. E por mais complexos que fossem nossos sentimentos em relação a Patrícia, ninguém ali desejava que ela sofresse. As horas seguintes foram angustiantes. Pedro adormeceu no meu colo, exausto pelo estresse emocional. Luísa alternava entre períodos de silêncio absoluto e perguntas ansiosas sobre procedimentos médicos, sua maneira de lidar com o medo. Eduardo caminhava de um lado para outro, parando apenas para atender ligações do pai de Patrícia, que estava viajando e tentava conseguir um voo de volta.
Quando o médico finalmente apareceu, já passava da meia-noite. Seu rosto cansado não revelava o desfecho. Família de Patrícia Mendonça? Eduardo se adiantou. Sou o ex-marido. Estes são nossos filhos e minha mãe. O médico assentiu. A cirurgia foi bem sucedida. Conseguimos conter a hemorragia e estabilizar as fraturas. Ela está na UTI agora, sedada, mas os sinais vitais estão bons. O alívio foi visível em todos nós. Pedro, que havia acordado com a chegada do médico, abraçou a irmã, que finalmente permitiu-se chorar. Quando poderemos vê-la? Eduardo perguntou. Amanhã, provavelmente. Por enquanto, sugiro que todos vão para casa descansar. Ela está em boas mãos. Voltamos para casa em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Já na mansão, preparei chocolate quente para todos. Um ritual de conforto que Augusto e eu começamos quando Eduardo era pequeno e enfrentava pesadelos. Sentados na sala de estar, com as xícaras fumegantes nas mãos, Luísa finalmente verbalizou o que todos estávamos pensando. Ela tentou salvar aquelas crianças. Isso diz muito sobre quem ela está se tornando, não é? Eduardo assentiu lentamente. Sim, filha. Diz muito. Nas semanas seguintes, enquanto Patrícia se recuperava no hospital, testemunhei algo que jamais esperei ver. Uma genuína preocupação coletiva com seu bem-estar. Eduardo reorganizou sua agenda para visitá-la diariamente, levando os filhos sempre que possível. Até Regina fez questão de levar flores e livros para ajudar a passar o tempo. Jorge Mendonça, seu pai, mudou-se temporariamente para Poços de Caldas para estar perto da filha durante a recuperação. E eu também fiz minhas visitas. A primeira foi a mais difícil. Entrar naquele quarto de hospital, vê-la conectada a monitores, com o rosto ainda marcado pelos hematomas do acidente. Ela pareceu genuinamente surpresa ao me ver. Dona Mônica, não esperava sua visita. Sentei-me ao lado do leito, colocando sobre a mesa de cabeceira uma pequena cesta com itens de higiene pessoal de qualidade. Sabia por experiência própria como hospitais podem ser desconfortáveis. Soube que você se colocou na frente da estante para proteger as crianças. Comentei. Ela deu de ombros, wincing com a dor do movimento. Foi instintivo. Vi que ia cair sobre eles e simplesmente reagi. Instintos revelam quem realmente somos, Patrícia. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente minhas próximas palavras. Quando Augusto estava vivo, ele sempre dizia que há 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que correm para longe do perigo e aquelas que correm em direção a ele para proteger os outros. Nunca imaginei que você fosse do segundo tipo. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto dela. Eu também não. Durante sua recuperação, algo inesperado aconteceu. Nossa família fragmentada começou a se reconectar de formas que eu não julgava possíveis. Eduardo e Patrícia desenvolveram uma cordialidade respeitosa, focada inteiramente no bem-estar dos filhos. Luísa, sempre a mais resistente, começou a passar algumas tardes ajudando a mãe na biblioteca após sua volta ao trabalho. Pedro, naturalmente afetuoso, floresceu com a presença mais constante da mãe em sua vida. No aniversário de 69 anos, 6 meses após o acidente de Patrícia, tomei uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. Convidei-a para a celebração familiar. Não por obrigação ou formalidade, mas porque parecia o passo natural a se tomar. A festa foi simples. Um jantar na mansão, com a presença de Eduardo, Luísa, Pedro, Regina, o Dr. Bueno e sua esposa, Jorge Mendonça, e Patrícia. Cecília superou-se no menu, preparando todos os meus pratos favoritos. Eduardo abriu um vinho especial que havia guardado para a ocasião. Durante o jantar, olhando ao redor da mesa, vi algo que não esperava encontrar novamente após tudo que passamos. Uma família, diferente da que eu imaginava, certamente, mas ainda assim, uma família. Unidos não por obrigação, mas por escolha diária de perdoar, de reconstruir, de seguir em frente. Quando todos já haviam ido embora, exceto Eduardo e os netos que moravam comigo, sentei-me na varanda dos fundos, olhando para o jardim iluminado pela lua cheia. Eduardo juntou-se a mim, trazendo 2 taças de vinho.
Um brinde aos seus 69 anos, mãe, ele disse, entregando-me uma das taças. E a tudo que você nos ensinou. O que eu ensinei? Perguntei, genuinamente curiosa. Força, dignidade e, surpreendentemente, perdão. Ele sorriu, aquele sorriso que tanto lembrava Augusto. Nunca pensei que chegaríamos a este ponto depois daquela noite no restaurante. Nem eu, admiti. Quando liguei para o banco naquela noite, estava apenas me defendendo. Não fazia ideia de que aquele gesto mudaria tantas vidas, incluindo a de Patrícia, ele observou. Talvez especialmente a dela. Ficamos em silêncio por um momento, contemplando o caminho que havíamos percorrido. Então, ergui minha taça. A Augusto, propus, que sempre acreditou no poder das segundas chances. A papai, Eduardo concordou, tocando sua taça na minha. E a você, mãe, a mulher mais forte que conheço. Enquanto saboreava o vinho, refleti sobre como aquela ligação para o banco, nascida de um momento de humilhação e raiva, acabou se tornando o catalisador para uma transformação profunda em todos nós. Patrícia encontrou sua humanidade perdida. Eduardo recuperou sua autoconfiança. Meus netos ganharam uma família mais honesta e amorosa. E eu descobri que, mesmo aos 69 anos, ainda tinha muito a aprender sobre perdão, crescimento e o poder de uma única decisão corajosa. Naquela noite no restaurante, quando Patrícia me chamou de velha que ninguém gosta, ela não poderia estar mais enganada. Olhando para minha vida agora, para a família que construí e preservei, para os laços que foram testados e fortalecidos, sei que sou profundamente amada. E talvez o maior aprendizado de toda essa jornada tenha sido que amor verdadeiro não é apenas sobre momentos felizes compartilhados. É sobre a coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, e a sabedoria de oferecer redenção a quem genuinamente busca mudar. A ligação para o banco foi apenas o começo. O resto foi uma escolha diária de todos nós. E assim termina a minha história, queridos. Uma história que começou com humilhação em um restaurante lotado e terminou com reconciliação e crescimento para toda a família. Quem diria que uma simples ligação para o banco mudaria tantas vidas, não é mesmo? Quando aquelas palavras cruéis saíram da boca de Patrícia naquela noite, ninguém gosta de você, sua velha, só querem o seu dinheiro. Eu poderia ter reagido de várias formas. Poderia ter chorado, poderia ter gritado de volta, poderia ter saído correndo do restaurante, mas algo dentro de mim, talvez aquela força que Augusto sempre dizia que eu tinha sem perceber, me fez pegar o telefone e fazer aquela ligação. Não foi planejado, foi instintivo. E esse instinto acabou salvando não apenas minhas finanças, mas toda a minha família. Revelou as mentiras e manipulações que estavam corroendo nossos laços. Trouxe meu filho de volta para mim e deu aos meus netos uma chance de crescerem em um ambiente honesto e amoroso. O mais surpreendente para mim foi ver como Patrícia conseguiu mudar. Não imediatamente, claro. Mudança verdadeira nunca é instantânea. Foi um processo lento, com altos e baixos, momentos de dúvida e recaídas. Mas quando ela se jogou na frente daquela estante para proteger crianças que nem conhecia, percebi que havia algo genuíno acontecendo ali. Uma transformação real. Isso me ensinou que ninguém é apenas uma coisa. Não somos apenas nossas piores ações ou nossos melhores momentos. Somos seres complexos, capazes tanto de ferir profundamente quanto de nos redimir através de escolhas diárias. Hoje, aos 69 anos, olho para minha família e sinto uma gratidão imensa. Eduardo recuperou sua confiança e sua voz, tornando-se o homem que sempre soube que ele poderia ser. Luísa está se preparando para a universidade, com sonhos de se tornar cientista. Pedro continua fascinado pelas estrelas, agora com o apoio tanto do pai quanto da mãe em sua paixão. E Patrícia? Bem, Patrícia encontrou um caminho para contribuir positivamente para o mundo através de seu trabalho na biblioteca e, mais importante, através de um relacionamento honesto com seus filhos. E eu? Descobri que nunca somos velhos demais para aprender, para crescer, para perdoar.
Aquela ligação para o banco foi apenas o primeiro passo de uma jornada que me mostrou facetas de mim mesma que eu nem sabia que existiam. Se você está assistindo este vídeo e passando por algo semelhante, talvez sendo desrespeitado por familiares, talvez sendo usado por seu dinheiro ou posição, quero que saiba que você tem o direito e o poder de se posicionar. Não importa a sua idade, não importa o quanto você ama essas pessoas. Às vezes, o ato mais amoroso que podemos fazer é estabelecer limites claros e exigir respeito. A idade deveria trazer sabedoria e respeito, não vulnerabilidade à exploração. Se eu, aos 68 anos, consegui enfrentar aquela situação e transformá-la em algo positivo, você também pode. Nunca é tarde demais para exigir o respeito que você merece. Nunca é tarde demais para fazer aquela ligação metafórica que pode mudar tudo. Gostaria muito de saber o que vocês acharam desta história. Passou por algo semelhante com noras, genros ou outros familiares? Como lidou com a situação? O que faria no meu lugar? Cada experiência é única, e compartilhar nossas histórias nos fortalece coletivamente. Fazer estes vídeos para o canal Vovó Lembrou tem sido uma jornada incrível para mim. Nunca imaginei que aos 69 anos estaria aqui, compartilhando minhas experiências com tantas pessoas maravilhosas como vocês. Cada comentário, cada mensagem que recebo, me mostra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Produzir conteúdo como este exige muito tempo, planejamento e recursos. Pesquiso cada tema cuidadosamente, trabalho com uma pequena equipe para garantir a qualidade dos vídeos e dedico muitas horas para que cada história seja contada da melhor forma possível. Faço isso com todo amor, porque acredito no poder das histórias para conectar, curar e inspirar. Se esta história tocou você de alguma forma, gostaria de pedir 3 coisas simples que fariam uma enorme diferença para o canal. Primeiro, por favor, inscreva-se no Vovó Lembrou, para não perder nenhum de nossos vídeos semanais. Cada novo inscrito me dá força para continuar compartilhando estas histórias. Segundo, deixe seu like e, principalmente, seu comentário. Leio cada um deles pessoalmente, e eles são a maior recompensa que posso receber. Conte-me o que achou desta história, o que mais tocou você, ou compartilhe sua própria experiência. E terceiro, se puder, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para cobrir os custos de produção. Mesmo uma pequena contribuição nos ajuda a manter a qualidade dos vídeos e, quem sabe, aumentar a frequência para vídeos diários, algo que muitos de vocês têm pedido. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias autênticas e emocionantes como esta. Não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal. Temos histórias sobre superar perdas, encontrar amor na terceira idade, relações com filhos adultos e muitos outros temas que afetam nossas vidas maduras. Cada história é um pedacinho do meu coração que compartilho com vocês. Finalizo agradecendo sua atenção e companhia. Lembre-se que, não importa a sua idade, você sempre tem o poder de transformar situações difíceis em oportunidades de crescimento. Às vezes, tudo o que precisamos é da coragem para fazer aquela ligação, literal ou metafórica, que coloca cada coisa em seu devido lugar. Espero sinceramente reencontrar você no próximo vídeo do Vovó Lembrou. Até lá, cuide-se com o carinho que você merece. E nunca se esqueça, respeito não tem idade. E quando alguém disser que ninguém gosta de você, sorria, pegue seu telefone e mostre exatamente quem você é. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esta história significou algo para você, por favor, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dela. Juntos, podemos construir um mundo onde pessoas maduras são tratadas com o respeito e a dignidade que merecem. Até o próximo vídeo, aqui do canal Vovó Lembrou.